Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos. Estamos na playlist de Física Aplicada para o Ensino Médio. Material importante para você que estuda para concursos de vestibulares também. Seguimos falando de ótica geométrica e agora continuando os estudos sobre lentes esféricas. No vídeo anterior dessa série eu falei do comportamento do raio. E agora vamos falar da formação da imagem nas lentes esféricas. Vamos falar da lente esférica divergente e da lente esférica convergente. Vamos começar pela lente esférica divergente, aproveitando o conhecimento a respeito dos raios. Observe o seguinte, aqui está a representação de uma lente divergente. Você vê que nós temos os raios se afastando. Isso indica divergência. Então essa é a representação de uma lente esférica divergente. Aqui temos o objeto indicado pela letra O e aqui temos a imagem indicada pela letra I. Então observe o seguinte, ó, aqui a extensão desse objeto vai do A ao B e a imagem vai ficar sendo do A', B'. Vamos então ver agora como se define a imagem. Sabemos então pelo vídeo anterior que um raio incidente de forma paralela ao eixo principal, tocando a superfície dessa lente, ele vai fazer uma refração passando pelo foco. Acontece que a lente esférica divergente, ela é menos espessa no centro que nas bordas. Então, quando acontece a refração, ou seja, a passagem de um meio para o outro do raio, ele vai se afastar da normal. A normal aqui é indicada pelo eixo principal, então a refração se afasta. Então nós vamos ver a formação da imagem, não pela refração, mas pelo prolongamento do raio refratado. O prolongamento é indicado pelo pontilhado. Refratado e o prolongamento aqui, ó. Então nós vamos ver a formação da imagem aqui. A gente viu também lá no finalzinho do vídeo, que quando eu tenho raio incidente passando exatamente pelo centro óptico dessa lente, esse C significa o centro óptico, pode ser indicado também pela letra O, esse raio praticamente não sofre desvio, porque geralmente as lentes ela tem uma espessura muito pequena, ok? Então olha o que acontece, nós vamos ver a formação da imagem aqui. Então essa imagem vai ser virtual, por quê? Porque é formado pelo prolongamento do raio refratado. É uma imagem direita porque observe o objeto real, ele vai do segmento A ao B. A imagem também vai de A a B, só que a linha B'. Então é chamada de direita e é menor. É direita, podemos dizer também, porque elas ocupam o mesmo semi-espaço. Então virtual, direita, menor é a característica da imagem para a lente esférica divergente. Não tem outra situação. E não importa onde você coloque o objeto, pessoal. Em qualquer posição que você colocar o objeto, nós teremos sempre uma imagem virtual, direita e menor. Então, para a lente esférica divergente, essa é a única situação. Bem, agora com relação às lentes esféricas convergentes, nós teremos 5 situações de formação de imagem. Vamos ver o primeiro caso. É quando o objeto é colocado antes do ponto antiprincipal. Vamos reconhecer aqui. Aqui tem o eixo principal. Aqui nós temos exatamente o centro óptico. Eu indico com a letra C, pode ser colocado um O. É o centro óptico dessa lente. Aqui é a indicação da lente esférica convergente. Você vê que tem essa setinha se fechando aqui, ó. Significa que os raios estão convergindo. Então esse é o símbolo para a lente esférica convergente. Então nós temos aqui, ó, o centro óptico, foco, e esse A significa antiprincipal. Ok? Então vamos colocar o objeto aqui, ó, como ele falou. Antes do ponto antiprincipal. Aqui está o ponto antiprincipal, vamos colocar o objeto aqui. A lente esférica convergente, ao contrário da lente esférica divergente, ela é mais espessa no centro. Ela é mais espessa no centro. Então, quando o raio atinge a superfície, ele vai se refratar em um meio mais refringente. Então, tende a se aproximar do eixo principal, que pode ser também chamado de normal. Então, acontece o seguinte, ó, vamos voltar ao estudo dos raios. O objeto aqui está, o raio incidente toca na superfície dessa lente esférica convergente, e ele, evidentemente, vai passar pelo foco. A refração vai passar pelo foco.
Esse outro raio incidente passando exatamente pelo centro, ele não vai sofrer quase desvio, praticamente imperceptível, e vai se encontrar com o outro raio aqui, nessa posição. É o cruzamento, é uma intersecção. Então aqui nós teremos a formação da imagem. Então o objeto indicado pela letra O, a imagem indicada pela letra I. O objeto aqui, eu indico que vai de X a Y, a imagem é de X' a Y'. Observou que ficou invertido aqui, ó. Ficou invertido. Então nós teremos essa classificação para a imagem. É uma imagem real, ela é invertida e é menor. É menor. Quando nós colocamos o objeto antes do ponto antiprincipal. Novamente a imagem, ela é real, invertida e menor. Por que é classificado como real? Porque a imagem se forma no cruzamento ou na intersecção dos raios refratados, diferente da imagem virtual, que é formada pelo prolongamento dos raios refratados. Aqui é formado pelos próprios raios refratados. Por isso leva essa definição de imagem real. O segundo caso é quando o objeto é colocado sobre o ponto antiprincipal. Então, novamente, nós temos aqui o centro óptico, o foco, e aqui está o ponto A, que é o antiprincipal. Então, o objeto vai ser colocado exatamente aqui. O objeto, e nós teremos a imagem aqui. O objeto vai de X a Y e a imagem X' a Y'. Então, novamente, a questão do raio. Um raio incidente, que é paralelo ao eixo principal. Aqui está o eixo principal. Ele vai tocar na superfície da lente e vai refratar passando pelo foco. É a refração passando pelo foco. Então eu peguei esse raio, aqui está a sua refração. Estou pegando outro raio que vai passar exatamente pelo centro. Então, a gente viu no vídeo anterior que praticamente não sofre desvio. Então, no cruzamento, nessa intersecção, nós vamos ter a indicação da formação da imagem. Então essa imagem vai ser invertida. Ela vai ter o mesmo tamanho quando o objeto ficar em cima, ou ocupando a posição do ponto antiprincipal, vai ter o mesmo tamanho e é real. Novamente real por quê? Porque é formado pelos raios refratados na intersecção. O terceiro caso, agora o objeto vai ser colocado entre o ponto antiprincipal e o foco. Então centro óptico, foco, ponto antiprincipal. Aqui está o objeto, que vai de X a Y. Estou indicando com essas letras aqui para não confundir com esse A do antiprincipal. X e Y é a dimensão. Então, vai do X ao Y, é o O, o objeto, e aqui eu tenho a imagem. X', Y'. Então, novamente o raio. Raio incidente paralelo ao eixo principal. Paralelo ao eixo principal. Sabemos que o centro dessa lente é mais espesso que as bordas. Então o raio refratado tende a se aproximar do eixo principal. Então vai acontecer o seguinte, ó, vai passar pelo foco, é uma propriedade, sempre vai passar pelo foco. E aí peguei outro raio que passa pelo centro. Então no cruzamento, na intersecção desses dois raios refratados, apenas para simbolizar todos, nós teremos a formação da imagem. A imagem que vai de X' a Y'. Então a imagem fica invertida, fica maior, e é também uma imagem real, novamente. Real porque ela é formada na intersecção dos raios refratados. E eu coloquei o objeto entre o ponto antiprincipal e o foco. Então é por isso que eu tenho uma imagem maior. Maior, invertida e real. O quarto caso. O objeto é colocado entre o foco e a lente. O objeto é colocado entre um foco e a lente. Então aqui está, pessoal, o objeto. O O é esse objeto. Aqui é a imagem, I. Então olha o que vai acontecer aqui. Ó. Estou colocando exatamente, aqui está o foco e aqui está o centro óptico. Eu já falei que esse centro óptico pode ser marcado pela letra O. Centro óptico, estou usando o C. E aqui está o ponto antiprincipal. O objeto aqui está. Ó. Então traçando um raio que incide de forma paralela ao eixo principal, nós vamos ver a refração passando pelo foco, ok? Aqui está, passando pelo foco. Aí eu pego novamente agora um raio que passa pelo centro, praticamente não sofre desvio. Então se eu continuar aqui, eu não vou ter imagem, porque elas nunca vão se encontrar. Pelo contrário, esses raios vão se afastar. Mas se eu prolongar, isso chama-se prolongamento do raio refratado,
vai ter um encontro aqui, uma intersecção. Então a imagem vai se formar aqui. Ó. Nesse caso, a lente é convergente, mas essa imagem vai ser classificada como virtual. É virtual por quê? Porque essa imagem vai ser formada pelo prolongamento dos raios refratados. Então a imagem é virtual, já comentei por quê, é direita, você vê aqui, ó, vai do X ao Y, o objeto, e a imagem X', Y'. Nós temos então a imagem direita, nós podemos dizer que ela também ocupa o mesmo semi-espaço e é maior. A imagem é maior em relação ao objeto real. O quinto e último caso. O objeto é colocado sobre o foco, exatamente sobre o foco. Então aqui está o eixo principal, aqui a representação da lente esférica convergente. Então o objeto está colocado exatamente no ponto que indica o foco. Então, traçando um raio incidente de forma paralela ao eixo principal, ele toca a superfície da lente e refrata no foco. Então aconteceu isso aqui. Agora, se eu pegar um raio que incide passando exatamente pelo centro, não vai haver desvio, é insignificante esse desvio. Então olha o que vai acontecer, esses raios refratados aqui, eles tendem a continuarem em paralelo. Então não há como fazer formação de imagem. E mesmo que eu tentasse fazer o prolongamento da refração, ia se manter em paralelo. Então isso é chamado de imagem imprópria. Ela poderia ocorrer no mais infinito. Nós não temos condições então de identificar. Então é chamado de imagem imprópria. Então aí está, pessoal, os 5 casos de formação da imagem quando a gente falar de lentes convergentes. Nos próximos vídeos nós vamos trabalhar os exercícios. Então esse vídeo teve esse objetivo, tratar da formação da imagem quando nós temos lentes esféricas divergentes ou lentes esféricas convergentes. Deixe like, compartilhe e faça a inscrição. Acione o sininho para receber todas as postagens. Pessoal, fortaleça o nosso trabalho. Assim você vai mostrar para a plataforma que esse conteúdo é relevante e pode ser útil a muitas pessoas. Veja a playlist completa. Tchau!